Olá! Nesse vídeo iremos explorar o tema A Era do Conhecimento, sob a ótica dos conceitos de modernidade líquida, sociedade em rede e trabalho virtual. Buscaremos relacionar esses temas com a ética profissional na área da informática, seus possíveis dilemas e resoluções. Começaremos citando o pesquisador brasileiro Paulo César Macieiro, que descreve a ética como uma ramificação da filosofia que estuda o comportamento moral do ser humano, classificando como bom ou ruim, certo ou errado. Macieiro também considera que os conceitos éticos provavelmente surgiram quando o ser humano começou a viver em sociedade e aprendeu a identificar certos comportamentos como positivos ou negativos para o bem-estar e segurança do grupo. Dessa forma, podemos considerar a ética como uma consequência da convivência em sociedade e da necessidade de manutenção do ambiente coletivo que o homem se encontra. A seguir, veremos alguns exemplos de dilemas éticos que um profissional de informática pode se deparar no exercício da sua função. Lembrando que as referências consultadas para a produção deste vídeo estão disponibilizadas aqui na descrição. Olá, meu nome é Matheus Francisco Nascimento de Jesus e fiquei responsável pela parte de habeas data e privacidade. E vou trazer um dilema sobre essa situação, que hoje temos inúmeras bases de dados federais, e uma delas que é a que eu vou tratar é a de segurança pública. E assim, o quantitativo de informações que você tem é muito grande, e eu vou utilizar um exemplo para o dilema em relacionado à placa de veículo, que, por exemplo, teve uma situação em que a pessoa perde seu material, em um aplicativo, o Uber 99, e a única informação, depois de tentar com o aplicativo, pela própria ferramenta, não conseguiu, e ela conhece um profissional de segurança pública que tem acesso a diversas bases. Então, com a única informação que ela tem disponível, que é a placa do veículo, ela pede ajuda para poder ter acesso a mais informações sobre o motorista, e, por exemplo, o endereço, telefone, e assim tentar um contato mais direto com a pessoa, e conseguir tentar reaver seu material. E diante desse dilema é apresentado ao profissional, ele tem dois caminhos a seguir, Ou ele vai ajudar a pessoa, com essas informações, ou ele vai não vai, ajudar com essa solução. E é aquela questão, ele vai estar certo em fazer isso? Ele pode fazer isso? Estando certo ou não, Quais os problemas que podem estar relacionados a isso? Enfim, existe, como citei, só essas duas possibilidades: ou ele vai acessar o banco, ou ele não vai acessar e vai dizer à pessoa que não pode. A minha opinião, eu acessaria, caso eu tivesse essas informações, dado que eu sei que não é um acesso maléfico, não é um acesso para fazer o mal, apenas para ajudar a pessoa a reaver seu material que foi deixado, sendo que ela tentou as formas normais, formas do curso normal da coisa, e não conseguiu. E eu faria sim essa ajuda, apesar de parecer algo que fere a privacidade, eu acessar, a pessoa acessar essa base de informações para um fim particular, mas que, por não haver nenhum realmente prejuízo para a pessoa, pro que vai ter as suas informações acessadas, o motorista, eu assim faria e ajudaria as pessoas que tiveram seu material perdido. O termo sistemas críticos se refere a algoritmos computacionais responsáveis por gerir partes importantes da sociedade humana. Eles são chamados de sistemas críticos pois a sua falha pode ocasionar grandes perdas para as pessoas, e eles podem ser classificados em 3 tipos de acordo com o tipo de coisa que ele vai gerir. O primeiro deles é o sistema crítico de segurança, como o caso de uma barragem hidrelétrica, que se encher demais,
pode inundar áreas próximas e colocar em risco a vida selvagem ali perto. O segundo tipo é o sistema crítico de negócio, como o caso de bancos, que contém dados sigilosos do dinheiro que as pessoas têm e das transações que elas fazem. O terceiro tipo é o sistema crítico de missão, como é o caso de carros autônomos, que a sua falha pode colocar em risco tanto a vida do passageiro como a vida do pedestre. Ainda sobre o sistema crítico de missão, no caso do carro autônomo, nós temos o famoso dilema do bonde, onde o carro vai se envolver em um acidente, certo? Esse acidente é inevitável, e ele vai ter que tomar uma decisão entre sacrificar o passageiro ou sacrificar o pedestre. Mas essa ainda é um dilema sobre a vida, qual que vale mais? Essa não é exatamente a pergunta que eu quero fazer. A pergunta que quero fazer é: quem é o responsável por esse acidente? É o passageiro que está dentro do carro? É o pedestre que está fora? Foi o carro que tomou a decisão errada? Ou foi o programador que programou o sistema que fez tomar uma decisão errada? Ou ainda, a empresa para a qual esse programador trabalha? Ou será que foi o governo que fiscalizou ou não fiscalizou esse programa? Não é uma pergunta fácil de ser respondida. É por isso que é um dilema. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. Acredito que nesse caso, o engenheiro que desenvolveu o sistema de segurança desse carro é que deve ser responsabilizado pelo acidente, pois ele não foi capaz de prever todas as situações em que esse carro iria se envolver no acidente e evitá-los. Entretanto, não é justo que a gente culpe esse engenheiro por uma decisão que não foi ele que tomou, foi o carro que tomou a decisão. Portanto, a gente pode ter uma solução para isso. Nesse caso, os carros seriam enviesados. Um sistema teria um carro que é altruísta, um carro que iria preservar a vida do pedestre em detrimento da vida do passageiro. Boa noite, me chamo João Vitor e vou falar um pouco sobre casos sobre ética em computação. Vou começar falando um pouco sobre ética. A ética é o ramo da filosofia que estuda o comportamento moral do ser humano, classificando como bom ou ruim, ou certo ou errado. Na maioria das profissões, inclusive na computação, na informática, a ética deve ser abrangida em dois aspectos: aspecto pessoal e aspecto profissional. A ética pessoal é do ponto de vista de cada pessoa, o que é considerado justo ou injusto. Para uns, a antiética é justa, para outros já é injusta. Mas não devemos pensar apenas em nós mesmos, devemos pensar o que essa ação irá repercutir ou ocasionar em nossa sociedade. Agora eu vou falar um pouco sobre um caso que ficou bastante conhecido, que foi o caso do Cambridge Analytica, do Facebook, que foi a violação de privacidade do usuário do Facebook ao coletar e usar dados sem consentimento. Ou seja, uma pessoa que tenha no banco de dados do Facebook um perfil ali, digamos de protetor, poderia estar recebendo sugestões de que armas eram essenciais para a proteção de outras pessoas. Segundo o próprio Cambridge Analytica, essas informações vazadas influenciaram e persuadiram pessoas até mesmo nas eleições dos Estados Unidos, levando elas a tomar outras opiniões ou formar opiniões diferentes das que tinham. Mas e você? Caso trabalhasse com dados, o que faria com eles? Usaria eles para persuadir pessoas ou então mudar segmentos a quais aquelas pessoas seguem ou ideologias? Eu não faria isso, eu faria diferente. Eu tomaria o máximo de cuidado com os dados das pessoas e respeitaria as diretrizes do site ou algo do tipo, tendo em vista que eu teria um grande poder, digamos assim, com os dados das pessoas. Tendo em vista que também que eu poderia ludibriar, persuadir as pessoas tomando outros segmentos, influenciando elas a tomar outros segmentos, as quais poderiam prejudicar a nossa sociedade. Boa noite, meu nome é Diogo Dionísio e vou falar sobre mensagens eletrônicas. Mensagens eletrônicas são comunicações enviadas em qualquer meio eletrônico, como e-mails, mensagens instantâneas em aplicativos como WhatsApp, Telegram, comentários em redes sociais, entre outros.
Seus usos são diversos, incluindo a comunicação pessoal, trabalho, educação e propaganda. As mensagens eletrônicas transformaram a sociedade em que vivemos, agilizando a troca de informações, aumentando a acessibilidade e a globalização, e reduziu distâncias geográficas, facilitou processos comerciais e ampliou oportunidades de interação e colaboração em diversas áreas da vida moderna. Não temos mais que esperar para enviar nossas mensagens como ocorria no passado com cartas. Isso acelerou bastante nosso ritmo de vida e trabalho. Agora podemos nos comunicar com facilidade em tempo real com indivíduos de todo o mundo. Derrubamos as barreiras geográficas e culturais, promovendo a maior interconexão e compreensão entre diferentes comunidades. As mensagens eletrônicas revolucionaram o mundo dos negócios, facilitando o contato entre empresas e clientes, agilizando negociações, oferecendo mais suporte e colaboração entre equipes globais. Na educação, as mensagens eletrônicas são utilizadas para a comunicação entre alunos, professores, distribuição de materiais de estudo, realização de atividades colaborativas e até mesmo aulas remotas, especialmente durante pandemias e situações de emergência. As mensagens eletrônicas também tiveram um impacto significativo na forma como as pessoas mantêm seus relacionamentos. Permitem manter contato com amigos e familiares em qualquer lugar do mundo, compartilhar momentos importantes e dar apoios em tempos difíceis. Olá, eu sou Gabriel Teixeira e eu vou falar um pouco mais sobre mensagens eletrônicas. Bom, além do que o meu colega já abordou, eu acho importante reforçar que mensagens eletrônicas, elas desempenham um papel vital na disseminação rápida de informações, né? O modo como as notícias chegam a nós hoje em dia é totalmente diferente de como acontecia há 50 anos atrás. Apesar dos malefícios que tanta exposição pode trazer, agora nós não dependemos somente da televisão ou de jornal para ter novas notícias e não precisamos esperar um dia inteiro para conseguir elas também. Os alertas de emergência também são muito importantes e são uma invenção nova que salvam incontáveis vidas todos os anos. Bom, além disso, as mensagens eletrônicas elas proporcionam uma plataforma acessível e inclusiva para a expressão de ideias, disseminação de opiniões e de sentimentos. Isso promove uma conexão humana que nunca existiu antes no passado. Somente com a internet que a liberdade de expressão realmente passou a ser tão forte assim. Apesar disso, traz alguns problemas, de modo geral é muito bom para nós, especialmente porque vivemos numa democracia. Com relação à educação, eu li uma pesquisa de Tereza Rodrigues, da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, em que os pesquisadores examinaram como o WhatsApp pode transformar o ensino no Brasil. A pesquisa envolveu 105 participantes de diferentes regiões do Brasil e utilizaram questionários online e entrevistas e conseguiram chegar a um resultado de que, com engajamento e um planejamento adequado, o WhatsApp pode ser uma ferramenta muito eficaz para práticas pedagógicas em escolas públicas e privadas. Para nós que somos universitários, o WhatsApp já facilita muito a organização de trabalhos em grupo e o networking. E num país como o Brasil, em que a educação é tão depreciada, é importante utilizarmos qualquer tecnologia a nosso favor. Por outro lado, o uso de mensagens eletrônicas também pode ser usado para propagar notícias falsas, golpes, discurso de ódio, cyberbullying, entre muitos outros problemas. Segundo um artigo feito por Hugo Andrade, da Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, durante o período de janeiro a dezembro de 2020, justamente no auge da pandemia de Covid, eles analisaram 470 mensagens que foram disseminadas em mídias sociais de alta visualização e 86% dessas mensagens eram rumores, utilizavam táticas de persuasão para convencer os leitores de que eram verdades. Além disso, o advento das mensagens eletrônicas criaram novos problemas que não existiram antes na história da humanidade. O anonimato que a internet traz, apesar de ter benefícios, como o uso para liberdade de expressão em regimes totalitários, ele facilita muito a comunicação de grupos criminosos de diversos tipos e facilita a disseminação de discursos de ódio em redes sociais. Para conseguir combater isso, nós devemos atualizar nosso aparato legal e fortalecer a moderação em redes sociais e nossa cibersegurança, para que assim a gente possa desfrutar dessa tecnologia muito boa e combater os maus que ela também traz. Na minha opinião, a revolução trazida pelas mensagens eletrônicas foi algo extremamente positivo, que facilitou o desenvolvimento de diversas áreas da ciência e da sociedade e permitiram a comunicação instantânea e acesso rápido à informação.
é importante nos mantermos atentos aos perigos e aos malefícios, mas utilizando da educação e da cidadania digital, nós podemos garantir que o uso mais responsável e ético dessa tecnologia seja feito. Assim, podemos promover o progresso e a conectividade da nossa sociedade cada vez mais. Tchau, tchau e até a próxima. Boa noite, meu nome é Marcos e eu vou dar início à discussão do dilema ético sobre liberdade de informação na internet. Esse é um dilema bem atual até, né? Porque imagina uma plataforma online onde usuários compartilham qualquer tipo de informação. Vamos supor um Twitter da vida, né? Ou atualmente o X. Aqui a linha entre liberdade de expressão e dano potencial ficaria bem tênue. Porque de um lado temos a liberdade de informação como direito fundamental, do outro teríamos a proteção de dados. Agora a questão é até onde permitiríamos a liberdade de informação na internet, considerando os impactos na privacidade, segurança e dignidade da pessoa. Eu particularmente defenderia um equilíbrio entre liberdade de informação e proteção de direitos, proteção de direitos individuais, né, no caso. É crucial um ambiente online seguro, mas também a liberdade de expressão e compartilhamento de conhecimento, que é o principal, né? Acho que boa parte da internet é feita basicamente por isso, né? Claro, tem toda aquela questão da ARPANET, ter sido criada inicialmente como projeto militar, mas isso não vem ao caso. A internet hoje em dia, né, é um espaço vital para a expressão de ideias, né, que promove a diversidade de pensamento e o debate democrático. A liberdade de informação online permite o acesso ao conhecimento, promovendo a inclusão e o desenvolvimento social. No entanto, é crucial reconhecer a responsabilidade dos indivíduos e das plataformas online em proteger a privacidade e a segurança dos usuários, evitando a disseminação de conteúdo prejudicial ou ilegal. Uma abordagem, né, mais equilibrada seria requerer a implementação de regulamentações eficazes que protejam os direitos dos indivíduos sem comprometer significativamente a liberdade de informação, já que, sinceramente, hoje em dia, por mais que existam algumas leis, né, convenhamos, não são exatamente as mais eficazes. Agora, portanto, na minha opinião, para lidar, né, com o dilema da liberdade de informação na internet, a gente deveria sempre buscar um equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, promovendo um ambiente seguro, né, e mais inclusivo. Bom dia, meu nome é Eric e irei falar sobre liberdade de informação na internet. A liberdade de informação é o princípio que defende o direito das pessoas de compartilharem, acessarem e receberem informações de maneiras que não sejam censuradas ou restritas de maneiras injustificadas. Hoje em dia, a liberdade de informação é muito associada ao uso de redes sociais, que nos dias atuais está no cotidiano de muitas pessoas. Nos dias atuais, cada vez mais, as redes sociais vêm utilizando de ferramentas como robôs e algoritmos, que entregam resultados de pesquisa com base nas buscas dos seus usuários. Agora, imagine um funcionário que foi contratado para uma rede social para desenvolver um robô que entregasse pesquisas relacionadas às buscas dos seus usuários. No começo, ele conseguiu um resultado favorável, desenvolvendo mais engajamento na ferramenta e busca mais precisa para seus usuários. Mas a partir do tempo, o robô começou a entregar notícias falsas e sensacionalistas. Agora o funcionário está em uma certa pressão, pois de um lado, as notícias falsas estão causando danos reais aos usuários, gerando desinformação e alimentando teorias da conspiração. Mas do outro, a ferramenta do robô está maximizando o tempo de uso na plataforma, consequentemente aumentando o lucro da empresa e assim uma certa pressão para manter o robô funcionando. Além do mais, o período eleitoral se aproxima e o funcionário começa a receber propostas de incentivo financeiro de partidos políticos, na intenção de interferir no resultado do robô, entregando notícias falsas que comprometam seus concorrentes políticos. A
Agora o funcionário não só irá enfrentar a questão das notícias falsas, mas também a manipulação do resultado democrático das eleições, interferindo no resultado político dela mesma. Eis a questão: você aceitaria um incentivo financeiro das empresas ou de partidos políticos que interferiam em notícias falsas e sensacionalistas, podendo interferir tanto no cotidiano das pessoas, também em processos democráticos de eleição nos países? Na minha opinião, o funcionário da empresa devia seguir o papel ético da computação e maximizar cada vez mais o robô para não entregar notícias falsas que poderiam gerar danos reais aos usuários e às pessoas, influenciando de maneira negativa no cotidiano. Hoje no Brasil há várias discussões sobre notícias falsas na internet. Uma delas é o projeto de lei 2630, que discute sobre notícias falsas e a liberdade de expressão na internet. É um tema bastante discutido. Para uns tem vários prós, já para outros tem vários contras. Olá, meu nome é Everton Júnior e vou falar sobre o uso não autorizado dos dados dos funcionários pelas corporações. No trabalho virtual, o monitoramento dos funcionários está se tornando uma prática cada vez mais comum. Pelo avanço da tecnologia e o trabalho remoto, muitas empresas sentem a necessidade para poder manter as normas e a segurança da informação da empresa, fazer essa série de monitoramentos. Então é captura de tela, captura de áudio, muitas vezes captura de câmera, né, de vídeo do funcionário. Eu trouxe alguns exemplos aqui de notícias da BBC News, né? Então tem aqui Chris falando, por exemplo, que os funcionários não se importam, que um dos gerentes não estavam só olhando para o trabalho que ele tem, mas sim conseguia ver exatamente o que ele estava fazendo a todo momento, se assistia YouTube, esse tipo de coisa, como ele relata aqui. Outro caso aqui, no Joshua, ele diz: embora nunca tenhamos sido explicitamente informados, então muitas vezes está dentro da lei, tem seus termos, mas eles não são informados, os empregados, explicitamente que eles estão sendo monitorados por utilizar, às vezes, um notebook da empresa, coisas que a empresa disponibiliza. Novamente aqui diz todos os detalhes do seu computador. Pode ter esse software instalado que vai estar fazendo o seu monitoramento. Aqui o advogado Luiz Carlos fala do caso do Brasil, que não existe uma legislação que regulamente o monitoramento de funcionários. Então, em tese, o empregador pode fiscalizar tudo que é do seu domínio, e-mails, chats, essas coisas. Então, as leis são mais vantajosas para a empresa. Como analista de software, como uma pessoa que vai fazer a implementação desse software, você tem que responder a pergunta: a produtividade, a seguridade de seguir as normas das empresas, vale a pena em contrapartida a perca de privacidade que aquele funcionário vai ter, trazendo aquela sensação de falta de controle que o funcionário vai ter com o tempo, ou até perca de confiança? Muitas vezes as pessoas têm que aceitar o emprego e elas vão assinar qualquer termo. Então, por mais que seja autorizado, eu não iria implementar esse software. Eu não iria implantar. Eu não queria fazer parte disso. Porque a pessoa assina o termo porque ela tem que trabalhar. Ela não necessariamente acredita que tem que ser fiscalizado 24 horas por dia, por mais que fosse manter a produtividade alta, por mais que pudesse prevenir o vazamento de informações sensíveis da empresa. Não acho que vale a pena comprometer isso do trabalhador. Segundo o artigo 10 do SBC, das normas éticas, não praticar atos que possam comprometer a honra, dignidade e privacidade de qualquer pessoa. Para mim, isso entra nesse caso, incluindo o funcionário, incluindo a pessoa que está tecnicamente tendo autorizado aquele monitoramento. Não é ético para mim. O termo sociedade em rede foi criado por Manuel Castells para descrever uma estrutura social baseada nas redes de informações e comunicação instantânea proporcionada pelas tecnologias digitais. Com um grande volume de informações compartilhadas, como redes sociais, serviços em nuvem e plataformas de comunicação, os profissionais de tecnologia desempenham um papel crucial para garantir a segurança desses dados e muitas vezes se deparam com alguns dilemas éticos durante a sua trajetória. Para ilustrar melhor, considere a seguinte situação.
Você é um analista de segurança e descobre que o software que está prestes a ser lançado pela empresa para a qual você trabalha possui uma vulnerabilidade que permite o acesso a dados sensíveis dos clientes sem seu consentimento, como câmera, microfone, senhas salvas. Você já reportou a situação para os seus superiores, que se negaram a corrigir o problema antes do lançamento, devido ao orçamento e também devido a um atraso no cronograma de divulgação. A empresa para a qual você trabalha também tem uma política que proíbe a divulgação externa dos problemas de segurança dos softwares que são desenvolvidos lá, para fins de manter a reputação da empresa intacta sob o risco de sanções legais. Diante dessa situação, você se depara com um dilema ético de se você deve seguir revelando sobre a situação para garantir a segurança das informações dos clientes ou se você vai seguir em silêncio, seguindo as diretrizes da empresa e evitando problemas legais. Para avaliar qual a melhor decisão a ser tomada, vamos considerar o artigo 7º do Código de Ética da SBC, que afirma ser um dever de todo profissional de tecnologia respeitar a legislação vigente, interesse social e os direitos de terceiros. Considerando que uma vulnerabilidade de segurança expõe a privacidade dos usuários e também pode expor a dignidade deles, eu escolheria expor sobre isso, denunciando para os órgãos reguladores ou denunciando de forma anônima na internet, a fim de garantir que os usuários estejam cientes sobre essa situação. Eu entendo que é muito importante seguir as diretrizes e os contratos estabelecidos pelas empresas, contudo, antes de sermos contratados por elas, somos também profissionais regidos por um código de ética que deve pautar todas as nossas decisões. Assim sendo, quando eu escolho priorizar o interesse do usuário final, que pode ter suas informações acessadas sem o seu consentimento, acredito que estou tratando de igual para igual, pois essa é a decisão que eu gostaria que fosse tomada por mim.